demais. Eu gosto, essa tradição de domingo pela manhã, escola bíblica, eu sou muito apegado a isso. E o objetivo disso, dessa escola bíblica, no domingo de manhã, é manter a gente conectado aí na palavra de Deus, para a gente não perder o costume, certo? E nessa manhã eu quero tratar de um assunto com você e dar algumas dicas de hermenêutica. Hermenêutica, para alguns que não sabem, é a ciência da interpretação bíblica. Ciência da interpretação bíblica. E eu vou estar dando algumas dicas aí para vocês aí sobre alguns mecanismos que tem dentro da hermenêutica. É um campo muito grande, é um campo muito vasto, tá? Hermenêutica não é uma doutrina bíblica, tá bom? Não é uma doutrina bíblica, ela é uma ferramenta teológica. É uma ferramenta da teologia que nos dá recursos para entender determinados textos bíblicos. É certo que existem textos que não há necessidade dessa ferramenta, porque são textos fáceis de compreender, texto autoexplicativo, como por exemplo, tudo que pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos dará. Então, a gente não precisa de tanto recurso teológico para entender um texto desse, porque ele, além de ser autoexplicativo, é um texto de fácil compreensão. Então, qualquer leigo, qualquer leitor iniciante, novo convertido, vai compreender um texto desse. Só que tem outros textos que merecem uma atenção maior, uma busca maior, uma ferramenta interpretativa mais científica, mais técnica, mais acurada, mais meticulosa, não é? Mais detalhada para a gente entender o que realmente aquele texto quer dizer. Então, eu vou esperar aí dar só mais uns 2 minutos aí para o restante do pessoal entrar. Gostaria que você permanecesse. Se te interessa, permaneça aí. E a gente vai falar um pouco desse recurso da hermenêutica. Há algum tempo, a hermenêutica ela ficou limitada somente aos ambientes acadêmicos, aos cursos, aos seminários, livros de nível mais profundo. Então, eu venho trazendo essa ideia de o entendimento da hermenêutica para qualquer leitor, não é? Para qualquer leitor. Mesmo que seja um conhecimento básico, o essencial, o fundamental, mas todo leitor ele tem direito a ter acesso a essa informação, acesso aí a essa ferramenta. Então, é por isso que a gente vem trabalhando nisso aí, tá bom? Então, como eu havia dito, a hermenêutica, a ciência da interpretação bíblica. Talvez alguém pergunte, mas será que a palavra de Deus precisa de interpretação? O Espírito Santo não é o intérprete? Bem, gente, nesse trabalho de interpretação, o Espírito Santo ele age como o agente iluminador da mente do leitor. Então, toda vez que você for abordar um texto bíblico, se deparar com um texto bíblico, a primeira coisa que os hermeneutas recomendam que se faça é orar. Nós precisamos orar. Para quê? Para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que venhamos ter essa ampla compreensão do que o autor está falando, do que o texto está falando, para que Deus venha revelar essa aplicabilidade, isso é, como o texto se aplica a nós, se aplica à igreja. Então, o Espírito Santo ele tem esse trabalho fundamental, essencial, de iluminar a mente do leitor para que compreenda o texto, independente de qual nível acadêmico você tenha. Você pode ser uma pessoa de nível superior, uma pessoa que teve mais oportunidade na vida de estudar. E eu conheço pessoas que malmente estudaram e elas leem a Bíblia e conseguem compreender. Por quê? Porque tem uma vida de oração. E o Espírito Santo ilumina a mente daquela pessoa para que compreenda aquilo que está lendo. É claro que alguns detalhes mais técnicos, mais profundos, a pessoa vai ter uma certa dificuldade. Só que de forma fundamental para a sua fé, que alimente sua fé, ela vai compreender porque o Espírito Santo vai iluminar a mente dessa pessoa. Então, a gente tem que ter esse entendimento que precisamos orar, nos esvaziar primeiro de nós mesmos, antes de ler a Bíblia, se encher de humildade. Essa é uma das regras da hermenêutica. Você tem que ir ao texto bíblico com humildade, tá? Com humildade. Se esvaziar da nossa intelectualidade, se esvaziar da nossa erudição, se esvaziar da nossa autossuficiência e entender que dependemos totalmente do Espírito Santo para que ele venha abrir a nossa mente, abrir nosso entendimento, para que venhamos ter o entendimento completo das Escrituras. Bem, falando de hermenêutica, eu quero citar aqui alguns textos para você tratar alguns assuntos. Por exemplo,
Em João, capítulo 1, versículo 18, diz assim que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Em João ainda, capítulo 6, versículo 46, diz que só Jesus viu o Pai. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, tá, gente? Só para a gente aprender aqui um pouco. Não é carta de Timóteo. Timóteo não escreveu carta nenhuma. É carta de Paulo a Timóteo, tá? Considerado carta pastoral. Carta de Paulo a Tito e as duas cartas de Paulo a Timóteo são cartas pastorais, porque tem recomendações para líderes para a formação de obreiros. Então, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 16, olha que eu estou falando do mesmo assunto, são textos paralelos que tratam do mesmo assunto, ver Deus. 1 Timóteo, ou melhor, primeira, porque é carta, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. O que é algo, gente, inacessível? É aquilo que não tem acesso, ninguém tem acesso a essa luz em sua totalidade, em sua completude. Então, aquele que é imortal, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. Então, quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. Ele está falando de Deus. Vou repetir, João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. João 6,46, só Jesus viu ao Pai. 1 Timóteo 6,16, ninguém jamais viu a Deus, nem é capaz de ver. Agora, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 12, diz de forma enfática: ninguém jamais viu a Deus. Pronto, nós vemos vários textos que falam da mesma coisa, então são textos paralelos, tá? É um contexto paralelo aqui. Textos que falam do mesmo assunto em livros diferentes. Ninguém jamais viu a Deus. Pronto, esse é um fato. Está escrito em vários textos que nós lemos. Só que quando nós vamos para a vida de Moisés, no livro de Números, capítulo 12, versículo 8, diz bem assim. Números, capítulo 12, versículo 8, diz assim: se há profeta entre vós, eu falo com ele por sonhos, falo por visões, a partir do versículo 17. Mas com meu servo Moisés é diferente. Eu falo com ele face a face e ele vê a forma do Senhor. E agora, como explicar isso? Será que os outros textos estavam mentindo? Será que há aqui uma contradição bíblica? Porque os textos que nós lemos diz que ninguém jamais viu a Deus, que ninguém viu a face de Deus. Ele habita numa luz inacessível. Como é que agora Deus chama Miriam e Arão? Ali é Deus defendendo Moisés. É impressionante isso. Deus defende Moisés. Isso é impressionante. Arão e Miriam, que eram irmãos por parte de pai e por parte de mãe, de Moisés, filhos, os três eram filhos da mesma mãe, Joquebede, e os três eram filhos também do mesmo pai, Anrão. Então, Anrão e Joquebede eram os pais de Moisés, Arão e Miriam. Em Números 12, nesse dado momento, Miriam e Arão, eles tentaram uma conspiração contra Moisés. E fizeram um fuxicozinho ali na tenda de Moisés. A nuvem desce, que era o sinal da glória de Deus descendo. E o Senhor disse: por que vocês não temeram falar contra meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Então Deus começa ali a defender Moisés. Moisés nem sabia o que estava acontecendo. Nem sabia que estavam falando mal dele na tenda. E o Senhor disse: se tiver algum profeta no meio de vós, o meu relacionamento com ele é em visão e em sonho. Mas com Moisés, meu relacionamento é diferente. Moisés me vê face a face e vê a forma do Senhor. Me vê a forma como eu sou. Como explicar isso agora? Será que é uma contradição com os textos que nós lemos anteriormente? João 1,18, João 6,46, 1 Timóteo 6,16 e 1 João 4,12, que diz que ninguém jamais viu a Deus.
Ninguém não viu sua face, não viu sua forma. Aí vem Deus dizendo que Moisés via ele, ou via face a face. E tem outro detalhe. Outro detalhe que eu vou ler para vocês. Em Êxodo, ainda sobre Moisés. Capítulo 33, a partir do versículo 20. Moisés inventa agora que quer ver a glória de Deus em sua totalidade, em sua plenitude, em sua perfeição. Ele não se contenta com o que Deus disse. Moisés, a minha presença vai contigo. E se tu quiser, teu anjo eu envio contigo. Moisés, eu não quero. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a glória do Senhor. E Deus entendeu o que é que Moisés estava querendo dizer. Ele queria ver a perfeição do Senhor, toda a sua glória, toda a sua totalidade, todo o seu kevod, toda a sua glória perfeita, toda a sua presença. E naquele momento, o Senhor disse, eu estou falando de Êxodo 33, a partir do versículo 20. O Senhor disse, Moisés, homem nenhum verá a minha face e viverá. E agora, meus irmãos, será que há mais uma contradição com Números 12? Que o próprio Deus diz, Moisés me vê face a face e vê a forma do Senhor. Já em Êxodo, o Senhor está dizendo, Moisés, eu sei o que tu quer ver. Tu quer ver a minha face, tu quer ver a minha forma perfeita e plena, toda a minha glória, mas homem nenhum verá a minha face e conseguirá permanecer vivo. Tanto que os antigos, eles tinham essa ideia realmente de que se visse Deus, morreria. Isso está muito claro em Juízes capítulo 13, versículo 22. Vocês se lembram quando Deus se revela para os pais de Sansão? Dizendo que ela teria um filho, que seria forte, seria poderoso, ia livrar Israel da mão dos filisteus? Após eles terem visto o anjo do Senhor, que era uma representatividade do próprio Deus no Antigo Testamento, quando você vê a expressão anjo do Senhor com A maiúsculo, a expressividade do próprio Deus, ele disse bem assim, o pai de Sansão, em Juízes 13, 22, após essa revelação teofânica, o Deus que foi revelado no Antigo Testamento, era a teofania. Ele disse bem assim, certamente nós morreremos porque vimos o Senhor. Certamente nós morreremos porque vimos o Senhor. Mas nós vemos em diversos textos que ninguém nunca mais viu a Deus, que ninguém viu a face de Deus, que Deus habita em luz inacessível, o homem não tem acesso a essa luz completa de Deus. Não tem, nunca terá. Outro detalhe importante, estamos falando dessa revelação de Deus, não é? Gênesis capítulo 32, versículos 30 e 31. Jacó disse que viu a face de Deus. Por isso colocou o nome daquele lugar de Peniel. Eu vi Deus face a face. E esse lugar se chamará Peniel. Peniel, que significa o rosto de Deus, a face de Deus. Então, naquela época, eu sei que a maioria dos senhores e senhoras sabem, o nome dos lugares e das pessoas era de acordo com o acontecimento, com o que ocorria naquele lugar. Então, a ocorrência dava nome ao lugar e às pessoas. E aqui, Peniel, nós chamamos, na onomatologia, que é a ciência dos nomes, nós chamamos de nome teofórico. São nomes que carregam uma essência divina. Por exemplo, Daniel significa Deus é meu juiz. É um nome teofórico. Semelhantemente, Peniel, a face de Deus, o rosto de Deus, é um nome teofórico que carrega uma essência divina nesse nome. Então ele está afirmando que viu o rosto de Deus. Mas como isso era possível? Vamos explicar primeiro que não há nenhuma contradição entre esses textos. Que fique claro que as aparentes contradições, elas não geram confusão. Elas simplesmente elas complementam os textos. Elas geram por isso que eu falo aparentes, elas geram um complemento em todas as informações. Elas vão se completando até chegar em uma perfeição. Então, as aparentes contradições não se contradizem, elas se completam entre si. Entenderam? Então, explicando o Números 12, que não há contradição com os outros textos, quando Deus está falando que Moisés via a ele face a face,
Isso é uma figura de linguagem que significa intimidade, relacionamento, aproximação. Face a face significa intimidade, aproximação, relacionamento. Deus estava querendo dizer: Miriam e Arão, se há profeta entre vós, eu falo com eles em visão, em sonho. Olha que há um limite. Deus está revelando uma visão e um sonho, ou uma mensagem através de visões ou sonhos, ou em visão por meio de sonhos. Dá também no mesmo. Só que com Moisés, ele está dizendo, com Moisés é diferente. Com Moisés eu tenho uma aproximação maior. Entendeu a figura de linguagem? Eu tenho uma aproximação maior. Há uma intimidade, há um relacionamento maior entre Moisés e a minha pessoa. Então, é uma figura de linguagem que não deve ser levado ao pé da letra. Não deve ser levado na sua literalidade, mas no seu simbolismo, porque o simbolismo, a força de expressão, nós chamamos isso de expressão hiperbólica, é quando Deus exagera em uma expressão para dar a entender alguma coisa. Por exemplo, Abraão, a tua descendência será como as estrelas dos céus que não se pode contar. Só que Israel foi contado muitas vezes no Antigo Testamento. O que é que Deus fez? Ele se utilizou de uma expressão hiperbólica, ou seja, um exagero de expressão. Simplesmente não era para mostrar que não seria contado literalmente, mas para mostrar que seria um grande povo, um povo muito numeroso. Então, expressão hiperbólica. Então Deus faz isso nessa figura de linguagem com Moisés. Ele exagera tanto na sua expressão para falar que Moisés tinha tanta intimidade e comunhão com ele, que disse: Moisés me vê face a face e vê a forma do Senhor. Ou seja, Miriam e Arão, Moisés tem mais intimidade comigo do que todos vocês. Existe uma aproximação maior, existe uma comunhão maior. Nós comungamos de algo mais profundo. Não é em vão que foi Moisés que recebeu a lei e ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Não é? Sabe lá Deus o que aconteceu lá em cima, além de ter recebido as leis. Então, muitas coisas devem ter acontecido, muitas revelações. Então, isso aqui ficou claro, não é? Não existe nenhuma contradição. Mas veja, como é então que Moisés via essa forma do Senhor? Como é que Jacó disse que viu a forma do Senhor? Como é que o pai de Sansão disse que ia morrer porque viu a Deus? Retornando a Êxodo 33:20, que o Senhor disse: homem nenhum verá minha face e permanecerá vivo, Moisés. Homem nenhum. Mas eu vou passar, tu vai ficar entre uma fenda na rocha, e quando eu passar, tu me verás pelas costas. Eu vou colocar a mão sobre os teus olhos, quando eu passar, tu vai me ver pelas costas. Nós chamamos isso de antropomorfismo. Eu vou explicar, não precisa você gravar essas palavras, você só precisa entender o conceito. O que é antropomorfismo? Vem de duas palavras gregas, antropomorfismo, tá? Antropos, que significa, que vem de homem, vem de antropologia, lembra? Antropologia, a ciência que estuda o homem, inclusive tem essa matéria na teologia. Antropos, homem. Morfê vem de forma, significa forma humana. Então, antropologia, forma humana. É quando o escritor, inspirado por Deus, ele atribui formas humanas ou atributos humanos a Deus para que o homem compreenda o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando. Moisés, vou colocar a mão sobre o teu rosto. Mão, forma humana. Porque, gente, Deus é espírito. Espírito não tem forma humana. Ele pode tomar uma forma física em determinado momento para um propósito, como em Gênesis 18, que o Senhor veio em forma humana para Abraão, lembra? E que os anjos ficaram em forma humana também na casa de Ló, tanto que os sodomitas quiseram relacionar-se sexualmente com esses anjos, porque o viram, os enxergaram em forma humana. Então, para alguns momentos ele pode tomar a forma humana para alguns propósitos, como aconteceu na Bíblia, mas a sua essência, a essência de Deus, a essência divina, em sua completude, é espírito. Lembra daquele texto? Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Lembra quando Cristo ressuscita, que eles acharam que era um fantasma, alguma assombração? E ele fala o quê? Me toquem. Toquem em mim. Ele quer dizer o quê? Espírito não tem forma, pode tocar em mim.
Aqui é o meu corpo glorificado. Ele está querendo dizer que se fosse espírito, ele não seria tocado daquela forma, porque espírito não tem forma, gente. Vocês estão entendendo? Espírito não tem forma. Então o que acontece aqui? Antropomorfismo. A Bíblia é cheia de antropomorfismo. Deus se utiliza em sua comunicação com o homem de formas humanas para que o homem entenda o que ele está fazendo. Antropomorfismo, forma humana. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus tirou o povo do Egito, da escravidão do Egito, com o seu braço forte. Com o meu braço forte eu os tirei de lá. Você vê algum texto, uma mão gigante, um braço gigante varrendo o Egito e arrancando o povo de lá, como naqueles filmes de ficção? Evidentemente que não. A gente vê um monte de praga caindo no Egito, o mar se abrindo e o povo saindo. Mas Deus se utiliza da forma humana. Qual foi a forma humana? O braço forte. Eu vos tirei com o meu braço forte, porque braço simboliza força. E os tirei do Egito. Deus queria que eles entendessem que com a força dele, com o seu poder simbolizado pela imagem humana do braço, Deus os tirou do Egito. Então Deus toma de forma humana. Outro exemplo, que é uma expressão poética antropomórfica. Eu vou explicar. Já disse que não precisa gravar os termos. É só entender o conceito. Tá? A não ser que você queira gravar. Isso é a critério seu. A terra é estrado ou escabelo dos pés de Deus. O que ele está querendo dizer? Que Deus está em todo lugar. Ou o pé de Deus está aqui na minha cabeça pisando em mim, porque a estrada é o tapete de Deus. Evidentemente que não, irmãos. Ele está se utilizando de forma humana. Qual é a forma humana aqui? Pé. Os pés, as pernas. A terra é estrado dos pés de Deus. Para querer dizer o quê? Que Deus caminha sobre toda a terra para revelar sua onipresença. Ele está em todos os lugares. Revelar sua onipresença. Está em todos os lugares. Sua onipotência. Pode todas as coisas. Sua onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Sua onividência. Ele vê todas as coisas. Como aquele querubim, aquele ser vivente que todo o seu corpo era coberto de olhos, significando a onividência de Deus. Ele vê todas as coisas sobre a terra. Então, quando Deus fala isso com Moisés, homem nenhum vai ver minha face e vai me ver, mas eu vou passar e tu vai me ver pelas costas. Deus está tomando uma forma humana para que Moisés compreendesse, entendesse o que ele estava falando. Moisés, eu estou contigo, eu estou perto de ti, eu irei contigo, porque Moisés estava rogando a presença de Deus. Então, isso é muito interessante, isso é muito incrível. Nós aprendemos isso nessa ferramenta que eu falei com vocês no início do vídeo, talvez você tenha entrado aí atrasado, que é sobre hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica. Então, entendeu? Antropomorfismo. Deus toma forma humana. Mas por que então o escritor ele registrava assim? Deus queria que o autor, que Moisés entendesse, além de entender, queria que ele registrasse. Gente, a gente tem que entender uma coisa, que quando o autor ele recebia a revelação, ele tinha que registrar conforme lhe foi revelado. Só que quando o autor ele escrevia, quando o autor ele registrava ali do seu punho, não é? Nós chamamos de os agiógrafos. O autor autógrafo, o próprio que escreveu do próprio punho. Então, quando o autor sacro ele ia registrar, ele recebia essa inspiração de Deus. Gente, não confunda inspiração com psicografia. Aquilo que acontece no espiritismo, o camarada fica ali, parecendo um robô, tremendo o corpo todo e escrevendo sem nenhum entendimento, estivesse recebendo ali aquela mensagem, sei lá de quem, e registrando, como se Moisés estivesse registrando assim. Vou colocar aqui uma vírgula, e Deus dissesse, não Moisés, não é vírgula não, é ponto de segmento. Não ponto não, é uma vírgula. Como se fosse um robô ali recebendo aquela mensagem automática ali, robotizada e escrevendo. E não é, inspiração não é psicografia. A inspiração é o sopro de Deus nas ideias do homem. Deus capacitava a cognição do homem. Então, as ideias do homem eram sopradas pelo Espírito Santo e Deus trabalhava na mente humana e ele tinha essa capacidade de expressar pelas suas ideias, através da sua cultura,
do seu jeito de falar, ele ia expressando o que Deus inspirou a ele. Você percebe isso? E isso a gente vê muito os especialistas em Novo Testamento, eles dizem muito isso. Que o grego de Lucas é muito diferente do grego dos outros autores, como o de Pedro, de Marcos, por exemplo. Eles dizem que o grego de Lucas é mais refinado, é mais técnico, tem mais erudição. Mas por quê? Porque Lucas era médico, porque Lucas era mais culto, Lucas era mais esclarecido, era mais inteligente, era mais versado no conhecimento, nas línguas. Então Lucas escreve, ele reproduz a revelação dentro da capacidade que ele tinha. Já Marcos, João e outros transmite e registra a revelação dentro da cultura que eles tinham, da capacidade que eles tinham. O próprio Pedro diz que tinha coisas que Paulo escreveu que era de difícil entendimento, porque o grau acadêmico de Paulo era muito mais elevado do que o de Pedro. Mas Pedro também registrou da sua forma, sendo que era pescador. Quando Pedro está pregando em Atos, após o Pentecoste, alguns dos ouvintes religiosos disseram: quem é esse homem? Esse homem inculto, ou seja, sem cultura, sem conhecimento, sem título, que fala essas coisas. Então Pedro tinha um grau de instrução mais baixo em comparação ao de Paulo. O que é que eu estou querendo dizer? Quando eles recebiam a revelação, a inspiração agora vinha para eles. Eles iam registrar conforme a sua capacidade, dentro da sua cultura, dentro da linguagem que eles tinham, eles registravam. Então, não era uma psicografia. Era a inspiração, o sopro de Deus no entendimento do homem para que ele escrevesse de forma sensata, de forma humana. Por isso que a Bíblia, por isso que a hermenêutica e a bibliologia, elas ensinam que a Bíblia é divino-humana. Por quê? Porque é um livro divino, totalmente divino, perfeito, inspirado, porém escrito por mão humana. Mentes de homens que foram inspirados perfeitamente pelo Espírito Santo. Sobre inspiração e revelação, que eu falei aqui com vocês, eu quero ler um teórico, vou mostrar aqui a vocês. Aqui é uma verdadeira teologia sistemática, que não tem nome de teologia sistemática, tá? É o Guia para a Bíblia de Willington. Tem volume 1 e volume 2. Vai falar de todas as doutrinas bíblicas. Vai falar sobre a soteriologia, a doutrina da salvação, bibliologia, sobre os anjos, sobre justificação, sobre pecado, sobre todos os assuntos importantes que todo crente precisa saber. Olha a diferença. O que ele fala na página 418. Revelação foi o processo divino pelo qual Deus revelou aos autores bíblicos os fatos e verdades necessários que não seriam capazes de descobrir de outra forma. Então, a revelação é o processo divino que Deus deu aos homens, aos autores, para que eles registrassem conforme aconteceu de fato, para que eles não registrassem de outra forma, mas conforme Deus mostrou. Aí é Deus mostrando a eles, ainda não é escrita. Inspiração. Foi o processo divino pelo qual Deus garantiu que suas revelações orais fossem escritas corretamente pelos autores bíblicos. Ou seja, deixa eu dar um exemplo aqui bem prático. Deixa eu pegar um livro. Origens judaicas do Novo Testamento. Digamos que aqui é a revelação. Deus me revelou para eu escrever. Origens judaicas do Novo Testamento. Deus me revelou. A revelação é a garantia de que eu não vou escrever que eu recebi um livro de matemática, mas sim um livro de tradições judaicas. Então a revelação foi o que Deus me mostrou. Então essa revelação vai ser a capacidade que eu vou ter de não registrar uma outra coisa, mas sim o que Deus me mostrou. Aí vem agora a inspiração, que é Deus capacitar as minhas ideias para que eu venha registrar a revelação. Então a revelação mostra, a inspiração dá capacidade ao homem de registrar como foi mostrado. Ponto final nisso aí. E a iluminação? A iluminação já é agora com o leitor. Nós vamos ler e o Espírito Santo vai iluminar a nossa mente para que venhamos compreender
aquilo que foi escrito de forma inspirada e revelada. Entendeu? Beleza. Bem, falamos dessa ferramenta, antropomorfismo, mas tem uma outra ferramenta que é o antropopatismo. Repetindo, não precisa gravar, é só entender o conceito. Antropomorfismo vem de forma humana. Antropopatismo são agora os sentimentos humanos. Então, a Bíblia também atribui sentimentos humanos a Deus, para que o homem entenda não o que Deus está fazendo, mas o que Deus está sentindo. Por exemplo, Gênesis 6 diz que Deus se arrependeu de ter feito um homem. Arrependimento ali está no sentido, gente, no significado de tristeza. Melhor traduzido é, Deus se entristeceu de ter feito um homem porque o homem não correspondeu ao seu plano divino. O homem andou por outros caminhos e sua maldade subiu até os céus. Então Deus se entristeceu. Nós temos o sentimento aí, tristeza. Então Deus está triste. Tristeza, gente, é um sentimento humano. Então sentimentos humanos atribuídos a Deus. Para quê? Para que o homem entenda o que Deus está sentindo naquele momento. O que ocorreu em Deus naquele momento, em suas expectativas que foram frustradas por causa do homem, pelo homem não ter correspondido aos seus planos, aos seus propósitos, sendo que são promessas condicionais. Existe uma condição para o homem. Antropopatismo, sentimentos humanos atribuídos a Deus. Agora veja isso. Provérbios 6,16. Diz que Deus odeia. Essas 6 coisas o Senhor odeia. Coisas que Deus odeia. E aí a gente pergunta, mas Deus sente ódio? Deus tem ódio? É claro que não, gente. Isso é, como eu disse, uma expressão figurativa. É uma linguagem cheia de figuras, de símbolos, de ideias que vão revelar uma outra coisa. Está querendo dizer que Deus ignora, Deus rejeita, Deus não se agrada. Ele tem um detestamento tão grande da inveja, da maldade, da usura, da avareza, que o escritor achou por bem colocar Deus odeia, ou seja, Deus rejeita de forma muito intensa essas coisas. Então não é ao pé da letra que deve ser interpretado que Deus tem ódio, entendeu? Então, antropopatismo são sentimentos humanos atribuídos a Deus para que o leitor entenda o que Deus está sentindo. Vamos lá, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo. Outro sentimento, falamos de ódio, falamos mais uma vez de tristeza. Significa que desagrada ao Espírito Santo certas coisas. Agora, veja essa, Salmo 18:8. Salmo 18:8. O furor da sua ira, as suas narinas se encheu de fumaça, está falando de Deus, suas narinas encheu de fumaça, e da sua boca saiu fogo. A gente lembra de qual animal mitológico aqui? O dragão. Agora você consegue enxergar Deus como um dragão? É evidente que não, gente. Mas isso aqui é uma expressão poética. A Bíblia é cheia de poesias. Não é a poesia como a gente vê hoje. Não é como rima, nada disso não. São coisas diferentes. A poesia hebraica era rica de significados, rica de mensagens. Por exemplo, quando a Bíblia diz: Deus montou no querubim e voou, veio na velocidade do vento. A poesia hebraica ela utilizava de imagens, de figuras em suas mensagens, a fim de gerar memória e lembrança daquilo que foi dito. Então, se o judeu quisesse lembrar da rapidez de Deus, da velocidade de Deus em atender e socorrer o seu povo, os seus servos, eles se lembravam logo do querubim e do vento. Então não é que Deus faz do querubim um cavalo, porque Deus é onipresente e não precisa montar no querubim para ir a lugar nenhum. Não é verdade? Mas a expressão poética, ela traz um resultado na mensagem. Qual é o resultado? A velocidade de Deus. A rapidez de Deus em atender os seus servos. É isso que o Salmo está dizendo. Então, a figura de linguagem, ela expressa uma verdade literária. Então, quando eles queriam se lembrar da velocidade de Deus, eles se lembravam, não do texto, mas se lembravam da imagem do querubim e do vento.
Então a poesia hebraica criava imagens para que o homem memorizasse os textos e a revelação oral, aquilo que foi dito e também aquilo que foi registrado. Então o furor da sua ira, saindo fogo da sua boca, é só para dizer que Deus está indignado com alguma coisa que o povo fez que não lhe agradou. Ponto aí, gente. A gente já vai finalizar aqui com outro tópico. Então falamos para quem estou atrasado, estamos falando de interpretação bíblica. Estou dando aqui alguns recursos sobre interpretação bíblica, falando de hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica. Falamos de antropomorfismo, falamos de antropopatismo, tá bom? E eu vou falar agora de eufemismo, para a gente encerrar. Esse vídeo vai ficar aí, possivelmente, acho que fica disponível aí por 24 horas aí nos stories, aí você pode ver. Então, eufemismo, que é outra figura de linguagem, outro recurso também na hermenêutica. O que é o eufemismo, gente? É uma forma de suavizar uma expressão. Suavizar, tirar o peso das palavras, tirar o peso da expressão, tá? Para amenizar a situação para o ouvinte. Nós vemos isso em Gênesis 4:1 e 4:17. 4:1. Adão conheceu Eva e teve filhos. Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Esse conheceu aqui, esse verbo conhecer aqui, é um eufemismo. Conhecer aqui não é não conhecer naquele sentido de apresentar uma pessoa a outra. Eu vou ali que eu vou... fulano vai me apresentar a Beltrano e eu vou conhecer. Não, conhecer aqui é ato sexual mesmo, é relação sexual. Então, para não colocar relação sexual no texto, o autor, isso é um recurso linguístico, gente. Ele se utiliza de um eufemismo, ele tira o peso da palavra e diz: Adão conheceu Eva e teve filhos. Então, para não colocar a ideia de relação sexual de forma explícita, ele coloca o termo conheceu, mas que significa relação sexual. Eufemismo, suaviza a expressão, mas não elimina o resultado da expressão, daquele ato. A gente vê também o mesmo termo quando Caim conheceu também sua esposa, em Gênesis 4:17. Caim conheceu sua esposa e teve filhos. E fica um monte de gente perguntando aí: pastor, quem foi a esposa de Caim? Quem foi a esposa de Caim? Sendo que só tinha Adão e Eva e seus filhos e filhas. Ora, gente, se tinha Adão e Eva e tinha seus filhos e filhas, evidentemente que, eu sei que isso não é o conteúdo que nós estamos tratando, mas só um parêntese aqui, evidentemente que Caim, as suposições, ele deve ter se casado com alguma irmã sua, cunhada ou tia. Então qualquer mulher desse grau parentesco, irmã, cunhada ou tia. Mas por quê? Gente, naquela época, a gente está falando de mais de 4.000 anos atrás, não tinha códigos de ética, códigos morais, civis que temos hoje, tá? A única forma que tinha de popular a terra era dessa forma. Então, até aquele momento era tolerável. Após isso, após muitos anos, quando chega a época de Moisés, é que começa a ser criado leis, estatutos, código civil, códigos de ética, e o próprio Deus, através desses códigos, proibiu o relacionamento com parentes. Tá bom? Então, tá explicado isso aí. Outro eufemismo. A morte de Lázaro, João 10, ou melhor, João 11, capítulo 11, versículo 11. Lázaro está dormindo, mas eu irei acordá-lo. Lázaro não estava dormindo, gente. Lázaro estava morto. Só que Cristo, para suavizar, né, o impacto daquela mensagem, ele não disse: Lázaro está morto. Lázaro apenas dorme. Eu irei despertar. Então ele substitui a palavra morte por sono. Eufemismo. Suavizando a expressão. Outro texto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Paulo falando do arrebatamento. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Dormir aqui é morte. Nem todos morreremos, porque Paulo acreditava que Cristo poderia voltar até na sua época, enquanto ele estava vivo. Por isso ele disse isso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui é morte. Nem todos morreremos. Ele substitui morreremos por dormiremos. Então, gente, essas foram as pequenas dicas que eu dei aqui para vocês sobre hermenêutica na nossa escola bíblica virtual. Depois nós vamos voltar aí com
outros textos, outros ensinamentos. Eu estou preparando um conteúdo muito bom para vocês sobre escatologia, tá? Sobre nova ordem mundial, sobre o fim das coisas. A gente vai bater um papo aí sobre isso aí, vai ser muito interessante, muito enriquecedor mesmo. Eu vou trazer muitas informações importantes e boas, muita curiosidade para vocês. Então, falando sobre hermenêutica, interpretação bíblica, antropomorfismo, antropopatismo e eufemismo. O vídeo vai ficar disponível aí, acho que eu vou baixar também, postar lá no canal do YouTube, caso você queira enviar para alguém, tá bom? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe sua vida. Um abraço, viu?